Olá, pessoal. Estamos hoje aqui com a Natália Palota, nós da Zelha, dando seguimento ao nosso Psicologia Analítica e Sentido da Vida. E hoje vamos fazer um esquema aqui de entrevista com a nossa membra Natália Palota, que é analista junguiana, vem da publicidade, fez uma transição para a psicologia, vai falar um pouquinho mais sobre isso para a gente. E faz uma pesquisa sobre redes sociais, que é o tema dela aqui na nossa série de temáticas, onde a gente vai relacionando como a psicologia analítica pode contribuir para a nossa percepção de sentido de vida. Então, acho que eu vou começar convidando a Natália a se apresentar e falar um pouquinho mais sobre a transição dela da psicologia analítica, ou da publicidade para a psicologia analítica. Então, Mark, foi bem isso, né? Eu sou formada em publicidade. Logo que eu saí da faculdade, ou logo que eu saí do ensino médio, fui para a faculdade de publicidade, cursei, me formei, fui trabalhar com marketing, trabalhei 10 anos na área de marketing. E mesmo seguindo o, o passo a passo que todo mundo diz que você tem que seguir, né? Se formar, trabalhar, comprar uma casa, casar, fiz tudo isso bonitinho. E a mudança foi porque nessa época, mais ou menos uns 5 anos atrás, eu estava como coordenadora de marketing de uma multinacional, já estava 6 anos na área nessa empresa. Tinha ali uma perspectiva de subir para a gerência, mas eu não me sentia feliz, né? Eu tinha tudo que mandaram eu fazer, eu fiz ali, mas senti um vazio. Não estava bem ali, faltava. Eu olhava para aquilo e para mim não fazia sentido nenhum, tudo aquilo que eu tinha feito. Na época, conversei com meu marido, teve uma questão na empresa que surgiu a possibilidade de eu falar com a chefia sobre sair da empresa, que foi o que a gente fez, conversei com eles, eles entenderam o meu lado, e aí eu saí meio sem saber o que eu ia fazer, mas a minha sensação de vazio era tão grande que era como se lá não desse para continuar. Aliás, na publicidade em si não dava para continuar. Então, ainda trabalhei um tempo com redes sociais, fazendo alguns freelas até pensar para onde que eu ia. E aí, nessa de descobrir o que eu poderia fazer, comecei a fazer um curso de psicanálise na época. Me interessei muito, mas ainda não era aquilo, sabe? Tinha alguma coisa ali que não batia muito bem com algumas ideias que eu tinha. E conheci Jung a partir de Freud, né? Então foi meio que um caminho ali. E aí eu falei, bom, então não é nesse caminho, mas é por aqui. Vamos tentar mais alguma coisa nessa área. E fui para psicologia, comecei uma faculdade de psicologia e nos 6 primeiros meses da faculdade já comecei uma pós em psicologia analítica. Então fiz essa pós, cursei após os 2 anos e ali comecei a ver alguma coisa. Sabe quando você consegue ver uma luzinha ali no fim do túnel? Eu não sabia muito bem onde vai dar, ainda não sei muito bem onde vai dar, mas pelo menos aquela sensação de vazio que eu tinha, de falta de sentido, foi ficando mais amena, foi ficando menos estridente ali. Então foi meio que assim, foi meio sem saber para onde eu ia, mas indo para qualquer outro lugar que não era onde eu estava. Então essa foi meio que a mudança da publicidade para a psicologia. Interessante porque está relacionado com a nossa temática, né? Que o sentido não é muito bem sobre saber onde a gente vai chegar, mas sobre sentir o caminho que a gente precisa seguir, né? Isso mesmo. E é interessante porque você incorporou um pouco essa sua experiência com as redes sociais, né, com a publicidade, na sua linha de pesquisa na psicologia também, né? E você seguiu investigando aí as redes sociais a partir do olhar da psicologia analítica, né? Foi. Eu já vinha de uma área que trabalhava com rede social, né, na área de marketing, de publicidade.
foi um período que eu transitei um pouco entre as duas áreas até mudar completamente para psicologia, então teve ali uma fase de transição. Só que as redes sociais sempre elas sempre me deixaram com alguma coisa do tipo assim, talvez seja melhor olhar para isso com outros olhos, né? Se a gente pensar que a gente cria consciência a partir da relação com o outro, né? Se a gente constrói a nossa identidade a partir da relação com o outro, como é que isso vai se dar quando essas relações forem mediadas por uma outra, por uma rede social, né? A gente vai continuar criando essa consciência, a gente vai continuar desenvolvendo a nossa identidade, mas como é que ela vai ser feita agora que tem um virtual no meio, né? Entre eu e o outro. E aí isso me deixa sempre com uma questão de como é que vai ser agora? Como é que a gente vai olhar para isso agora? Então, talvez tenha sido por já trabalhar com rede social e olhar para ela com esses olhos que, mesmo vindo para a psicologia, eu não abandonei completamente a ideia de olhar para as redes sociais. Então, foi pensando nessa mudança social que a gente está tendo hoje, né? De como que vão se dar as relações, de como que a gente vai se olhar como indivíduo, vai se construir como pessoa, agora com um virtual no meio, né? E o seu ponto central de investigação foram, pelo menos no material que eu já li, foram as selfies, né? A construção da identidade a partir das imagens, né? Isso. É, eu sempre gostei muito de fotografia, né? Sempre foi uma área também que, na parte amadora mesmo, mas que eu sempre gostei de estudar, gostei de ver. E, e aí, vendo a parte das selfies dentro da rede social, eu via muito a pessoa querendo criar uma imagem de como ela é ali, né? A partir de uma fotografia. Então, isso é até curioso, né? Como é que as pessoas criam sua imagem dentro da rede social somente a partir da fotografia. Então, isso me fez querer entender um pouco mais, né? Nessa pesquisa que eu fiz sobre as selfies na rede social, é muito nítido que a pessoa ela cria a rede social a partir da fotografia como uma persona, né? Dentro da psicologia analítica, a persona é aquela nossa imagem social, né? Aquela nossa máscara social. Por exemplo, como um trabalho, né, que você tem a sua persona dentro do trabalho, as pessoas muitas vezes criam essas personas na rede social, que são as suas imagens idealizadas, de como elas achavam que elas deveriam ser, né? E ao mesmo tempo isso, essa criação dessa imagem idealizada vai esconder tudo aquilo que ela acha que ela não pode ser, né? Vai esconder tudo aquilo que não poderia ser mostrado para a sociedade. Então a gente tem sim ali uma criação de uma persona dentro dos perfis das redes sociais. E você acha que essa imagem idealizada, ela é uma imagem que parte só do que a pessoa idealiza para si ou do que a sociedade também idealiza para as pessoas, de certa forma? É uma construção em conjunto, né? Tanto dentro das redes sociais como fora das redes sociais, a persona ela sempre vai partir de um ideal do sujeito, mas ela também vai ser complementada por uma exigência de fora, né? Uma exigência do social. Então, dentro das redes sociais, isso vai quase que ser potencializado, porque é muito mais fácil você criar uma imagem ideal ali se a gente pensar até em filtros, em materiais de edição, em como que você vai colocar cada imagem sua ali, e também a validação do outro ela é muito mais exacerbada, porque ali você tem os likes, os comentários, as visualizações, então a exigência de fora também vai ser potencializada ali, né, nessa intermediação para a criação dessa persona. Então, sim, tem uma interação ali que nas redes sociais eu considero que ela é até num nível acima do que numa relação pessoal, assim. Faz sentido, né? Porque além das redes sociais oferecerem essa oportunidade, né, de todo mundo ter milhões de seguidores, né, e serem observados, eu acho que ela contém essa mística, né, de tá todo mundo vendo, né? Então é Uhum. meio que
para todo mundo, de certa forma, né, mesmo que no imaginário. Eu imagino que essa tentativa de criar essas imagens idealizadas para o mundo, né, para as pessoas, tem as suas consequências também, né. Imagino que isso esteja também no que você investigou aí, né, que você foi descobrindo. Ah, com certeza, né? Quando a gente fala de persona, a gente está falando de uma máscara que é usada para lidar com o exterior, né? Só que para Jung, né, para psicologia analítica, é tudo um equilíbrio. Sempre que você lida com o exterior, você também tem que lidar com o interior, né? É uma máscara que é usada para fora, mas qual é o contraponto dela para dentro, né? Para o interior da pessoa, da psique. Então, quando você tem essa identificação com a sua máscara, com o seu exterior, você acaba tendo uma falta de identificação ou de contato com o seu interior. O que isso pode acarretar uma desconexão com a sua essência mesmo, né? Com o que Jung chama de self, mas com a totalidade que é você como pessoa, né? Como ser humano. Então, esse desequilíbrio que pode gerar um contato só com o externo, ele vai causar ali sintomas, ele vai causar outras questões que vão obrigar a pessoa a lidar com aquilo, né? Não é só um olhar para fora, mas também exige um cuidado com o dentro, né? Com a parte interna. As pessoas acabam se perdendo, né, no coletivo, né, e eu sinto um pouco isso também, até observando influenciadores, eu tenho a sensação às vezes que eles se perdem um pouco nessa imagem, né, acho que é um pouco isso, né. Sim. E quais são as outras consequências que você foi identificando também? Porque eu acho que de um lado tem essa identificação com essas imagens idealizadas, né, e o risco de se perder nessas imagens, né, se perder nessa identidade coletiva, né, perder a sua identidade mais pessoal, mais íntima nessa identidade coletiva imposta, né, nessa através do imaginário. Mas acho que tem outras consequências, né, porque as redes sociais não contêm só esse julgamento que a gente imagina, né, a partir do momento que a gente coloca a imagem para o mundo, mas ele tem também, às vezes, julgamentos reais, né, que as pessoas sofrem por se expor, ou da forma como elas se expõem, ou da forma como elas são percebidas ao se exporem, né. Você chegou a olhar para isso também? Ou... Um outro fenômeno que é muito presente nas redes sociais é o do cancelamento, é o dos haters, né? Você vê muita gente criticando o outro, muita gente falando do outro. Isso é ainda maior na rede social porque tem essa possibilidade de você se esconder ali atrás do seu perfil, né? Atrás de um computador. É, isso é muito grande, mas isso acontece, esses haters ou essas críticas, esses apontamentos acontecem por uma projeção, na verdade, da pessoa no outro, né? Muitos aspectos inconscientes nossos que a gente não tem contato, que a gente não quer ver, que a gente não sabe lidar, que ficam ali numa parte mais sombria da nossa psique, eles são projetados no outro, né? A gente não enxerga como nosso, mas a gente aponta no outro aquilo que seria uma questão nossa. Então, isso vai gerar ah, críticas, haters, desentendimentos, né? Brigas muitas vezes, discussões nas redes sociais, mas por essa falta de olhar para si, né? Esse distanciamento do seu interno, da sua parte interna, e consequentemente, essa projeção desses aspectos seus no outro, né? Então, isso também um fenômeno que acontece muito nas redes sociais e que a gente vê aí constantemente, principalmente com essas pessoas que se destacam muito, né? Elas se tornam depositários de uma projeção, às vezes em massa. E isso pode acontecer tanto para a parte ruim, né? De cancelamento, quanto por uma parte idealizada, né? De um mito, de alguém que se destaca como uma pessoa que vai salvar os outros, né? Então, essas pessoas que estão ali
numa posição de influencer, às vezes, ocupam muitas vezes esses, são depositários, né, dessas projeções. Me parece que como as pessoas acabam mostrando só esse lado idealizado, né? Elas mostram um aspecto delas, é mais fácil para os outros identificarem elas com esse aspecto só, né? As pessoas acharem que elas mesmas são o aspecto que elas estão mostrando, que os outros são aquele aspecto que eles mostram, né? Mas Sim. isso tem, de certa forma, você acha que na rede social a gente potencializa essas projeções, a gente potencializa, né, a possibilidade das pessoas acabarem mostrando ou serem nocivas uns com os outros. Assim, o fato de não ter o confronto direto, vamos dizer assim, com a pessoa, você só está ali vendo um momento muito específico daquela pessoa. Você vê um vídeo que ela posta, você vê uma foto, você não tem um antes e um depois e um por trás ali. Você tem só aquilo que é mostrado, que é exibido. Então, muitas vezes isso é o que vai facilitar, porque a pessoa não tem um confronto com quem é de verdade ou com aquela pessoa face a face que vai quebrar essas projeções, né? É, é, que vai diminuindo essa projeção. Então, isso vai facilitar porque é, é só um perfil ali, né? É um perfil muito montado, muito esquematizado para não ter defeitos, para não ter nenhuma falha, né? Então, sim, essas vão ser facilitados, eu diria, né? Essas idealizações, essas projeções. E a gente falou aqui das, né, de vários aspectos negativos, de certa forma, na rede social, né? Óbvio que o negativo ele é sempre na percepção da consciência, mas é isso que a gente está abordando um pouco, né? E com todos esses aspectos negativos, vale a pena ainda ter rede social? Vou deletar minha rede social, vou abandonar minha internet, cancelar o Wi-Fi, o que que eu faço? É, assim, hoje em dia seria hipócrita de falar que é isso que a gente tem que fazer, né? A gente vive numa sociedade hoje que é mediada pelas redes sociais, então, talvez a chave não esteja no, no isolamento das redes sociais ou na não utilização, mas numa utilização de uma outra forma. Muito se fala de uso consciente das redes sociais. O uso consciente, eu diria que é uma ferramenta ali que você pode aplicar. Ah, eu vou usar de forma consciente restringindo o tempo. Eu vou usar de forma consciente fazendo uma curadoria ali dos conteúdos que eu vou ter acesso, das pessoas que eu vou seguir. Isso são atitudes externas que você pode ter, mas eu acho que muito mais seria um uso com consciência, vamos dizer assim, né? Porque aí, se você usa com consciência, você começa a se questionar sobre aquilo que você está vendo, sobre aquilo que você está sentindo, sobre o que te gera ali, sobre se eu me senti atacado, por que que eu me senti atacado por isso, por esse conteúdo? Ou então, se eu idealizei essa pessoa, por que que eu idealizei? Então, tá muito mais num autoquestionamento, vou dizer assim, né? Numa autocrítica ali do que é que tá te gerando, do que é que tá te causando aqueles conteúdos ou aquela rede. Então, eu acho que seria mais um caminho assim, talvez de usar de forma consciente, não só um uso consciente, mas com a consciência ali aplicada. E isso é um pouco, acho que a gente vai querer explorar nos nossos encontros mais extensos, né, com você. Quais Com são certeza. esses mecanismos, como é que eles funcionam? E o Jung fala muito sobre a importância da tomada de consciência, né? Onde a gente entende, né, esses conteúdos e, de certa forma, a gente também compreende esses mecanismos, né, psicológicos e como eles funcionam. Você colocaria isso um pouco no contraste entre o uso consciente e uso com consciência? Tem a ver com isso também?
Ah, com certeza, né? Porque se a gente pensar que o outro tá ali para ajudar a gente a ampliar nossa consciência, para é, é numa relação com ele que a gente se desenvolve, né? É a partir do reflexo que ele nos mostra de nós que a gente se desenvolve. Isso pode acontecer de alguma forma nas redes sociais. A gente pode usar as redes sociais também para isso, para se olhar, para se observar e para ampliar nossa consciência sobre a gente mesmo, né? Se conhecendo melhor, se entendendo melhor, vendo o que que vai gerar cada questão em mim, o que que vai me desconcertar ou me desconfortar ali, e para eu olhar para aquilo e trabalhar, né? Então, como qualquer outra relação fora das redes sociais, uma relação nas redes sociais fala sobre mim também, porque a maneira que eu lido com aquilo é o que está falando sobre mim. Basta eu olhar para aquilo de forma crítica, né? Basta eu olhar para aquilo querendo entender como é que eu estou funcionando a partir daquilo, né? Então, sim, essa tomada de consciência ela pode ser tanto dentro das redes sociais como qualquer em outra relação que a gente tenha. É só a forma como a gente vai olhar, né? Mas você acha que a rede social tem um potencial maior para a gente se perder de nós mesmos? Olha, talvez, né? Se a gente for ser um pouco cético a respeito disso, é muito fácil você se perder nas redes sociais ali, né? Se você não tiver esse mínimo de consciência de olhar para si de uma forma crítica ali dentro, vai facilitar sim projeções, vai facilitar sim comparações, vai facilitar você criar sua persona ideal, seu eu ideal, porque ali tá, vamos dizer que essas questões são facilitadas, né? Então, talvez sim, mas tantas outras coisas também podem fazer a gente se perder. Então, a chave talvez esteja sempre em olhar para todos esses aspectos com consciência, né? Com autocrítica, com consciência, de uma forma diferente do que só se deixar levar ali pela situação. Então fica a pergunta, né? Existe sentido no uso das redes sociais? Ou existe sentido nas redes sociais? Também depende, né? Depende muito do que você quer para as redes sociais, mas acho que mais do que se existe sentido, é o que que você está buscando ali, né? Se você sabe o que que você está buscando ali, ou se você tem uma ideia do que você está procurando nas redes sociais, ok. Agora, se é as redes sociais pelas redes sociais em si, se ela tá só tá te levando, né? Se você está sendo levado por elas ali, é uma outra questão para se observar. Se a rede social está sendo uma forma de eu tentar construir uma imagem de mim, talvez não seja o melhor caminho, né? Ou de entender a imagem que os outros têm, ou não. Eu acho que a gente está sempre querendo criar uma imagem da gente, né? Agora, como que isso está sendo feito, né? A partir do quê? Com que propósito? Então, é, a nossa imagem a gente está criando a todo momento, né? Resta saber para quê, como, por quê que a gente está fazendo tudo isso. Bom, eu acho que tudo isso a gente vai tentar explorar mais a fundo, né? Acho que se a gente tiver um encontro mais aprofundado, como é a nossa ideia, né, aqui no Zelha, a ideia é que você consiga também explorar um pouco mais a fundo esses mecanismos. E eu acho que se as pessoas entenderem um pouco mais esses mecanismos e talvez entenderem um pouco esse olhar da psicologia analítica que você, né, explorou para entender as redes sociais, que elas consigam também lidar de forma mais consciente com as redes sociais, né, ou ter mais consciência ao lidarem com as redes sociais, não só desenvolverem aí um mecanismo de vou ficar só 2 horas nas redes sociais, vou diminuir o tempo, mas realmente engajarem com uma atitude diferente nas redes sociais, né? Acho que faz sentido isso, né? Faz, essa é a ideia, né? A gente aprofundar nesses temas para não trazer respostas, mas sim abrir mais possibilidades da pessoa se observar, se questionar, olhar para aquilo com outros olhos, né?
Então essa é a ideia, assim. Então fica a dica aí, hein? Em breve tem a oportunidade aí de se aprofundar com a Natália aí. Então é isso, pessoal. É isso, pessoal. Agradeço a Natália aí por expor um pouco da temática dela. Para quem quiser se aprofundar, a gente vai ofertar aí outras possibilidades e outras oportunidades, né, até mais pessoais, né, de encontros ao vivo, de encontros onde vocês vão poder tirar dúvidas, perguntar, explorar o tema mais a fundo, né, nas suas várias nuances e complexidades. E, por enquanto, ficamos por aqui. Obrigado a todos, obrigado, Natália. E é isso. É isso, obrigada, Mark. Convido todo mundo aí a participar do nosso curso. Quem tiver interesse, fala com a gente. Obrigada a todos.